E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente a essa parte de endocrinologia clínica. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas, e lembrando para você que sempre de segunda a sexta, todos esses dias, temos vídeos novos aqui no canal com mais conteúdo sobre a área da saúde. Então, se inscreve no canal, esse botãozinho vermelhinho que fica aí embaixo do vídeo, deixa o seu joinha e vamos ao que interessa. Você já deve ter visto no título, vamos falar sobre hipertiroidismo. Galera, de início eu quero tirar uma coisa que muita gente confunde: tirotoxicose e hipertiroidismo. Galera, primeiro vamos ver os conceitos, já indo a fundo aqui no nosso conteúdo. Tireotoxicose, o que é isso? Galera, tireotoxicose é quando eu tenho uma grande quantidade, grande concentração de hormônio tiroidiano no organismo do paciente. Beleza? Tireotoxicose é concentração elevada de hormônio tiroidiano no corpo. Tranquilo. Agora, essa tireotoxicose ela pode ocorrer por dois motivos. Pode ser por um hipertiroidismo, que é o nosso foco, e por causas sem hipertiroidismo. Então, galera, o que seria, no caso, esse hipertiroidismo? Galera, hipertiroidismo, ele é quando a nossa tireoide está produzindo muito hormônio tiroidiano. Beleza? Então, dentro dessa tireotoxicose, o hipertiroidismo é quando a tireoide está ali produzindo muito, está trabalhando muito. Agora, quando eu tenho uma tireotoxicose sem um hipertiroidismo, o que está acontecendo aqui é que, no caso, eu posso ter, talvez ali, uma lesão, ocorreu uma lesão nessa tireoide, e devido a essa lesão, eu vou estar extravasando o conteúdo da tireoide. Então o hormônio tiroidiano está sendo extravasado, aquele coloide da tireoide. Então alguma lesão. Às vezes essa tireoide nem está trabalhando muito, como no hipertiroidismo. Aqui nesse caso é a lesão realmente que está fazendo extravasar o conteúdo dessa tireoide. Então, galera, recapitulando rapidinho. Tireotoxicose é quando eu tenho grandes concentrações de hormônio tiroidiano no corpo. Agora, ele pode ser por dois motivos ou duas causas, que seria o hipertiroidismo, que é quando a tireoide está trabalhando muito, está produzindo muito hormônio tiroidiano, ou por causa sem hipertiroidismo. Pode ser ali uma tireoide que nem está trabalhando muito, mas ocorreu uma lesão nela, algum motivo, alguma patologia está fazendo com que o conteúdo dessa tireoide seja extravasado para o meio, beleza? Esse coloide. Então, a gente já deu uma introdução. Agora, a epidemiologia. Galera, epidemiologia, a gente pode dizer que na população, 1,2% possui esse problema, essa elevação da concentração de hormônio tiroidiano. Agora, isso é relevante porque de 1.000 pessoas, 12 terá o problema. E 60% é subclínico, porém 40%, galera, que é muita coisa, vai sofrer com o quadro clínico, os sintomas dessa elevação desse hormônio nesse corpo. Então, 40% sofre as consequências. E galera, qual é o quadro clínico de uma pessoa com grandes concentrações de hormônio tiroidiano? É simples, no sistema nervoso central a gente vai ver esse paciente ali irritado, ansioso, uma agitação realmente. Então a gente vê realmente esse paciente totalmente alterado no seu sistema nervoso. Muita agitação, muita ansiedade. Também vamos ver alterações oftálmicas, uma exoftalmia, o paciente fica piscando frequentemente. Também a gente vai ver alterações cardiovasculares com o aumento da frequência cardíaca, ou seja, aquela taquicardia, a frequência cardíaca acima de 100. Então a gente também encontra palpitações, o paciente ali com aquela dor no peito, muitas vezes pode acontecer isso também. Uma sudorese, um tremor,
Às vezes você bota uma folha na mão do paciente e ela fica tremendo, às vezes ele nem sente isso, mas ali na hora do diagnóstico, né, do exame clínico, você vê realmente aquele tremor do paciente. Tranquilo? Outro ponto, uma alteração na mulher, né, no seu caso menstrual, um aumento nesse processo menstrual, também alterações gastrointestinais, o paciente pode sofrer com diarreias, uma hiperdefecação, ele vai ter ali realmente um aumento desse metabolismo e isso vai levar com que o intestino trabalhe de forma mais acelerada, então ele vai ter até mesmo diarreias. Além também, galera, de uma hiperreflexia. Então, galera, a gente cita que esses seriam os quadros principais, o quadro clínico de um paciente com essa exacerbação da concentração dos hormônios da tireoide. Agora, como a gente faz um diagnóstico desse paciente? Galera, para a gente entender o diagnóstico, a gente tem que entender o fisiológico. E como é o fisiológico, como que ocorre o processo de liberação dos hormônios da tireoide? É fácil. Nós vamos ter tudo começando no hipotálamo e na hipófise. O hipotálamo, ele vai liberar o TRH. Esse TRH vai atuar sobre a hipófise. E essa hipófise vai liberar o TSH. Esse TSH que vai lá na tireoide e vai fazer com que essa tireoide ela libere T3 e T4. E esse T4 vai atuar no nosso corpo, além também de voltar lá na hipófise e fazer um feedback negativo, fazendo com que ela pare de liberar o TSH. Beleza? Agora, como que a gente faz um diagnóstico? Como que a gente consegue realmente ver o que está acontecendo nesse paciente? Vamos ver isso agora. Galera, quando a gente vê um paciente com um hipertiroidismo primário, ou seja, aquela tireoide está produzindo muito hormônio, o que vai acontecer é que a gente vai ver o TSH baixo e o T3 e T4, que é o hormônio dessa tireoide, elevado. Você lembra do fisiológico que a gente falou, né? Que esse T3 e T4, quando ele é produzido, ele vai lá na hipófise e inibe a liberação de TSH pelo feedback negativo? Por isso, nesse processo, a gente vai encontrar esse TSH baixo e o T3 e T4 elevado, até porque essa tireoide está liberando muito hormônio, muito T3 e T4. Agora, quando a gente tem um hipertiroidismo central, ou seja, temos ali uma hipófise liberando muito TSH, a gente vai ver o TSH muitas vezes elevado, às vezes normal, por causa do feedback negativo, e claramente a gente vai ver essa tireoide liberando muito T3 e T4. Então a gente vai ver ali o TSH normal ou baixo, ou melhor, ou normal ou elevado, e também a gente vê o T3 e T4 que estará elevado. Claro, é um hipertiroidismo, vai ter muito hormônio tiroidiano. Agora, galera, a gente tem que saber, né, que a gente falou de que existe uma tirotoxicose que pode ser ocorrida por um hipertiroidismo ou por causa sem hipertiroidismo. Lembra que a gente falou? Agora, como que a gente vai diferenciar um hipertiroidismo de uma causa sem hipertiroidismo? Simples, uma cintilografia, onde a gente administra nesse paciente iodo com um marcador radioativo. E o que vai acontecer? Quando um paciente tem hipertiroidismo, como aquela tireoide está trabalhando muito, está ali, né, a todo vapor produzindo muito hormônio tiroidiano, ele vai captar esse iodo, todo esse iodo ali para essa tireoide. Claro, ele está trabalhando muito, está secretando muito e claramente ele vai captar esse iodo, porque o iodo é fundamental para formar esse hormônio tiroidiano. Então, no hipertiroidismo, a gente vê nessa imagem como assinalado, né? Fica bem demarcado. Já quando a gente tem uma tireotoxicose sem hipertiroidismo, a tireoide não vai captar nada do iodo. Por quê? Porque a tireoide não está trabalhando muito. Ela, na verdade, está sofrendo alguma patologia que está fazendo com que seja extravasado o seu conteúdo para o meio, e não porque ela está trabalhando muito. Então ela não vai captar esse iodo. Então assim a gente consegue diferenciar, né, um hipertiroidismo de causas sem hipertiroidismo.
Agora, galera, vamos entender como que ocorre o hipertiroidismo, que a gente falou que a tireoide está produzindo muito hormônio tiroidiano, beleza? Lembrando novamente, eu quero que você saia aqui, ó, louco, de tanto ouvir isso. Tireotoxicose, ela pode ser por um hipertiroidismo, quando eu tenho muita produção do hormônio da tireoide, por essa tireoide, ou sem causas de hipertiroidismo, ou seja, a tireoide está extravasando o seu conteúdo, ela nem está trabalhando, né? Ela está ali só extravasando o conteúdo por uma patologia. Então vamos entender a tireotoxicose por hipertiroidismo. Por que ocorre esse hipertiroidismo? Galera, é simples. Podemos acontecer esse problema por doença de Graves. Essa doença de Graves, que na verdade é uma ação autoimune. Nós temos anticorpos que na verdade atuam sobre essa tireoide, que por alguma situação essa tireoide começa a produzir muito hormônio tiroidiano. Então esses anticorpos atuam sobre essa tireoide e faz com que ela produza mais hormônio. E se diz que ela tem uma certa relação genética, porque geralmente 15% das pessoas que têm esse problema, algum familiar anteriormente já teve ou tem esse hipertiroidismo pela doença de Graves. E claro, galera, isso não vai afetar somente a tireoide. Esses anticorpos também podem se ligar em outros locais. Galera, como eu falei, esses anticorpos, eles se ligam na tireoide e faz uma maior produção desse hormônio tiroidiano. Agora, não se liga só à tireoide, ele pode se ligar na região do olho, causando grandes problemas ali, uma oftalmopatia. A gente vê aquele olho do paciente bem arregalado, né? Ali mais exteriorizado da sua superfície ocular, como a gente vê nessa imagem. A gente também vai encontrar alterações nas unhas, uma acropatia. A gente vê aquelas unhas realmente ali totalmente meio em forma de cuia, na verdade, como a gente vê nessa imagem, e também uma formação de bócio nesse paciente, até porque está tendo uma grande produção desse hormônio tiroidiano. Então, galera, uma das causas desse hipertiroidismo, ou seja, aquela tireoide que produz muito hormônio tiroidiano, é a doença de Graves. Outra situação também, galera, que pode levar a esse hipertiroidismo seria o bócio multinodular. O que acontece nessa situação? Isso é muito comum em regiões onde eu não tenho ali uma alimentação adequada com presença de iodo. E devido a essa ausência do iodo, a longo prazo, e até por isso é muito mais comum em idosos, eu tenho que ter ali um bom tempo para isso acontecer, eu vou ter mutações que vão fazer com que essa tireoide forme nódulos. E esses nódulos vão acabar produzindo mais hormônio tiroidiano, de certa forma ali compensatória a essa ausência de iodo. Então eu vou ter uma mutação que eu formo mais nódulos, por isso multinodular, e vai acabar, de certa forma, ali produzindo mais hormônio, ou seja, essa tireoide produz mais hormônios. Outra situação também seria o bócio uninodular. Aqui seria um adenoma, galera. Já seria ali algo, uma mutação também, que vai levar, de certa forma, a essa maior produção do hormônio tiroidiano por essa tireoide. Então, galera, esse bócio multinodular que a gente falou e o bócio uninodular também seria uma forma de hipertiroidismo, onde essa tireoide, por algum motivo, está produzindo mais hormônio tiroidiano. Galera, outra situação que também pode levar a um hipertiroidismo é o tumor trofoblástico, também tumor de ovário e uma metástase, ou seja, essa metástase e todos esses problemas que a gente falou, doença de Graves, esse bócio multinodular, bócio uninodular, que já é um adenoma, esses tumores e essa metástase levaria ao hipertiroidismo. Então, galera, fechamos essa parte de hipertiroidismo. Voltando ao início, nós temos uma tireotoxicose. A tireotoxicose, o que é, galera? Você já sabe de cor. É quando eu tenho uma grande concentração de hormônio tiroidiano no corpo. Isso ocorre por quê? Por dois motivos, pode ser. Pelo hipertiroidismo, quando a tireoide produz muitos hormônios,
a gente já sabe por que pode acontecer isso, a gente acabou de falar, doença de Graves, o bócio, multinodular, unilodular, beleza. Ou por causas sem hipertiroidismo, que é o que a gente vai ver agora. Então, quais são essas causas sem hipertiroidismo? Galera, as causas sem hipertiroidismo, a gente pode dizer uma tiroidite. Uma tiroidite subaguda pode sim levar ao extravasamento do conteúdo dessa tiroide, ou seja, a tiroide não está trabalhando muito, igual ocorre no hipertiroidismo. Aqui ela não está trabalhando, na verdade ela está sofrendo uma agressão que está fazendo com que o coloide que existe dentro dela extravase. Beleza? Então, uma tiroidite subaguda ou uma tiroidite com o uso de algumas drogas, medicamentos, né? Alguns medicamentos podem atuar agredindo essa tiroide, fazendo com que ela libere o seu conteúdo, ou até mesmo, galera, uma ação tóxica aí de alguns alimentos. Como assim? Galera, o hambúrguer, por exemplo, ele é feito de tudo aquilo que é resto de um animal, né? Na verdade, o boi, por exemplo. O que eles fazem? Eles, geralmente, antigamente, ou até mesmo até hoje, né, galera? Eu não tenho muita informação sobre a produção do hambúrguer. Mas, antigamente, o que acontecia? Eles pegavam a tiroide do boi e utilizavam para fazer hambúrguer. E a tiroide tem o coloide, né, desse boi. E o que vai acontecer? O coloide do boi é parecido com o do ser humano. Então a gente acaba ingerindo esse hambúrguer que tem essa tiroide com coloide e a gente acaba tendo esse excesso de hormônio tiroidiano por se alimentar da tiroide do boi indiretamente. Então, galera, a gente já viu praticamente tudo sobre esse problema. Agora, qual o tratamento? O que a gente faz? Tionamidas. A tionamida vai ajudar a reduzir a concentração de T3 e T4 no sangue. Também uma radioterapia ou até mesmo cirurgia dessa tiroide. Beleza, galera? Então, com isso, finalizamos esse conteúdo. Se eu te ajudei, se inscreve aí no canal, galera, e vamos continuar os nossos estudos referente à endocrinologia clínica. Valeu!